programa de hoje apresenta uma conferência com o sociólogo Emir Sader, realizada durante o Fórum Social Mundial em janeiro de 2016. Nele, o sociólogo fala do milagre dos governos progressistas na América Latina em oposição às transformações regressivas surgidas nas últimas décadas, e da bipolarização que se deu lugar ao mundo unipolar, regido pelos Estados Unidos. Além disso, ele destaca o fim do ciclo expansivo do capitalismo e o início de um ciclo recessivo. Fala também da mudança de um mundo regulador que buscava o bem-estar social para um modelo neoliberal de mercado, ou seja, com pouca intervenção do Estado. De acordo com Emir Sader, essas três mudanças que vitimizaram a América Latina são responsáveis por provocar o fim do ciclo econômico expansivo, as ditaduras militares e o surgimento de governos neoliberais, como no Chile. Confira. O Chile era conhecido como a Suíça da América Latina. Não sei se é bom ser suíço ou não. É bom porque tem dinheiro, né? Mas Costa Rica, Uruguai, Chile eram suíços. O Chile tem uma regressão estúpida, né? Então, com enorme dificuldade, tentando restabelecer o caráter gratuito de universidade pública, imagina. Esqueceram que a universidade pública não devia ser paga. A previdência social foi privatizada. Então, uma regressão estúpida foi feita ainda pelo Pinochet. A Argentina era um país autossuficiente em petróleo. O Menem privatizou numa semana, em corrupção no meio, a YPF, né? E agora a Argentina, um dos problemas estruturais de desequilíbrio das contas públicas é comprar energia, subsidiar o consumo de energia, quer dizer, problemas graves de retrocesso. Um Estado que era forte e hoje é um Estado muito frágil, né? Então houve retrocessos enormes, porque foram a maior quantidade de governos e os mais radicais no mundo se deram aqui, né? Então foram três elementos também que nos afetaram enorme, a tal ponto que nos anos 90 a América Latina praticamente não existia, né? Não perturbava ninguém. Hugo Chávez conta que numa reunião no Canadá em que o Bush ia apresentar a área de livre comércio das Américas, estava todo mundo sentado, discursos bonitos, tá? Até o Bush falou, olha, vamos simplificar, quem tiver contra levanta o braço. E o pobre do mulato venezuelano sozinho levantou a mão, olhou para trás, Fernando Henrique, Fujimori, Menem, todo mundo a favor. No ano 2001 ainda era assim. América Latina subserviente, prestes para transformar a América Latina num México. Com todo o respeito pelo México, mas o México se casou com os Estados Unidos achando que casava com uma viúva rica, casou com uma viúva quebrada. Olha o balanço dos 20 anos do livre comércio dos Estados Unidos, Canadá e México é desastroso para o México. É dos pouquíssimos países da América Latina que não melhorou nada socialmente. Já não vou nem falar do narcotráfico, mas socialmente não melhorou nada. Essa era a opção que o governo Fernando Henrique estava em véspera de assinar quando o Lula ganhou, e aí deu essa virada. Mas era o caminho que estava encaminhado, estava avançado na América Latina até aquele momento. E veio essa série de eleições de governos, o Chávez 98, Lula 2002, o Néstor Kirchner 2003, o Tabaré Vaz 2004, o Evo Morales 2005 e o Rafael Correa 2006, que é um fenômeno impressionante. Justamente porque foi a região mais massacrada de todas, foi quem mais reagiu. E criou a única área de governos antineoliberais no mundo. O que caracteriza esses governos, né? Em primeiro lugar, a prioridade deixou de ser o ajuste fiscal e passaram a ser políticas sociais. A América Latina é o continente mais desigual do mundo, o Brasil era o país mais desigual do continente mais desigual. Então é normal que qualquer governo com sensibilidade social privilegiasse políticas sociais. Deixou de ser o ajuste que era a prioridade nos governos neoliberais. Em segundo lugar, a prioridade deixou de ser tratado de livre comércio com os Estados Unidos e passaram a ser processo de integração regional e intercâmbio sul-sul, especialmente com a China, que foi determinante. Então mudou a inserção dos países no mundo. Em terceiro lugar, o papel do Estado. Deixando de lado a centralidade do mercado, o Estado passou a ter um papel importante, ativo, como indutor do crescimento econômico e como garantia de direitos sociais. Então são três fatores que se chocam frontalmente com o neoliberalismo. Quem quer que queira fazer o exercício impossível de achar que a Argentina do Menem
era igual ao dos Kirchner, que o Brasil do Fernando Henrique é igual ao do Lula, etc. Está errado. Está errado pelas consequências. Mas se for buscar as causas, esses são os 3 fatores básicos de diferença. Prioridade das políticas sociais, prioridade da integração regional, intercâmbio sul-sul e o resgate do papel do Estado. 3 questões fundamentais no modelo neoliberal, por isso são governos que eu chamaria pós-neoliberais, porque estão em processo de ruptura com o modelo neoliberal. Eles têm diferenças entre si, mas principalmente têm diferenças em relação aos outros países, né? Olhem o México, olhem o Peru, etc. Se vê que acontece com países que continuam com o modelo neoliberal. Países que não só não melhoraram socialmente, quanto desmoralizaram todo dirigente político. Todo ele sobe, é eleito e rapidamente se desmoraliza, perde a eleição e tudo mais. É uma sequência. Instabilidade institucional e um papel internacional de subserviente em relação aos Estados Unidos. Quem tinha alguma ilusão de que era a mesma coisa um governo kirchnerista do que um governo de direita, está olhando agora o que é um governo de direita. Dolorosamente, né? Dolorosamente estão aprendendo a ideia de que muita gente falou, não, mesma coisa, votar em branco, não sei o que lá. Sabe quantas pessoas votaram em branco na Argentina? 1%, porque não são tontos, né? Agora, ganhou a direita e olha o preço que está pagando por isso, né? É um Aécio que ganhou. A diferença entre esses governos, né? Governos moderados, Argentina, Uruguai e Brasil, são antineoliberais. E governos que pretendem ser também anticapitalistas, Equador, Bolívia, Venezuela. Então, esse é um quadro muito rapidamente apresentado de como surgiram esses governos, né? E é um surgimento heróico, porque o mundo continua a ser neoliberal. Impressionante como, apesar do desgaste do modelo, que não cumpriu nenhuma das promessas, né? Não retomou o crescimento econômico, não distribuiu renda, nada do que prometeu, a Europa continua a dar soluções neoliberais para uma crise neoliberal. Está jogando álcool no fogo, né? Cortar nunca leva a crescimento econômico, né? Então, é uma crise impressionante que começou em 2008 e não tem ainda prazo para acabar. E que está afetando justamente os mais frágeis, os países mais frágeis, os setores sociais mais frágeis, né? Quando a crise apareceu lá em 2008, o Obama falou, é preciso salvar os bancos. Se os bancos não salvarem, o teto vai cair na cabeça de todo mundo. Então, é hora de salvar os bancos. Salvaram os bancos, né? Depois, quem passaram a quebrar foram os países, né? Endividados com os bancos, né? Quebra a Grécia, quebra Portugal, quebra a Espanha, tá? E os bancos são muito bem obrigados, porque são o capital financeiro é o setor hegemônico no neoliberalismo. E não é o capital financeiro que financia a produção, ou a pesquisa, ou o consumo. Não, é aquele que vive da compra e venda de papéis. Vive do endividamento. Por isso é que as economias vão para baixo e os bancos vão para cima. Eles crescem e concentram mais. Agora os dados de concentração de renda da Oxfam 3 dias atrás agora são 68 pessoas que têm tanta riqueza quanto 99% do resto da humanidade. Umas coisas estúpidas, né? Justamente ninguém está rasgando dinheiro, o dinheiro está sendo transferido, né? Quando chega no fim do dia, eles falam que a Bolsa de Valores teve um movimento de não sei quanto, não se produziu nenhum bem, nenhum emprego. Foi compra e venda de papéis. Esse é o capital predatório financeiro, é por isso que o ciclo longo é recessivo. Porque o setor hegemônico no período anterior eram os grandes conglomerados industriais monopolizados, do qual a indústria automobilística era o modelo mais acabado, mas que tinha uma dinâmica de crescimento econômico, embora concentrador de renda, consumidor de produtos de luxo, tá? Mas que necessitava um certo nível de distribuição de renda, certo nível de qualificação da classe trabalhadora e tudo mais. Agora não. Agora o capital financeiro não quer saber de nada, é só acumulação financeira, acumulação especulativa. E isso é o responsável por esse ciclo longo, que já não tem, todos os ciclos costumavam ter 25 anos, mais ou menos. Esse já não tem prazo para acabar, porque a desregulação econômica quando se esgotou o modelo anterior, o Reagan dizia, o Estado era a solução, agora é o problema. A economia não cresce porque os capitais são freados, constrangidos, coitadinhos, por muita regulamentação. Vamos desregulamentar. Os capitais vão investir, a economia vai crescer e todo mundo vai ficar feliz de novo. Desregulamentou. A palavra-chave do neoliberalismo é desregulamentação, jogar no mercado. Desregulamentação fez o quê? Como dizia o Marx, o capital não é feito para produzir, ele é feito para acumular riqueza.
Se ele acumula mais na especulação, ele vai para a especulação. Então, o que aconteceu com a desregulamentação? Que houve uma transferência gigantesca de capitais do setor produtivo para o setor especulativo, em escala mundial e a nível nacional. Então, mais de 90% das trocas econômicas no mundo não são produtivas, são compra e venda de papéis. Quer dizer, coisas predatórias, né? Inertes, improdutivas. E esse é o capitalismo improdutivo de hoje, que é o capitalismo que quando cresce, eles estão falando, nossa, a China cresceu só 6,9%. Imagine se alguma da nossa economia crescesse 6,9%, estava rojões para tudo quanto é lado. E a China cresce 7% a partir de um patamar muito mais alto. Ela crescer 12 há 20 anos atrás era muito menos do que crescer 7 hoje. Agora tem um outro modelo econômico, tá? Mas em geral, quando se cresce 1, 2% agora, é festa, né? Porque é uma dinâmica regressiva, recessiva, que nós resistimos bem na crise de 2008, quando ela apareceu, porque temos uma intensificação do intercâmbio regional entre os países, especialmente na América do Sul, intercâmbio intenso com a China e mercado interno de consumo popular, que é um outro espaço de realização econômica, que é o consumo do povo. Como diz o Lula, pobre não é problema, pobre é solução. Para alguns é problema, para outros é solução. Porque se você distribui renda, coloca dinheiro na mão do pobre, ele não vai mandar para o HSBC na Suíça. Ele vai consumir. Vai gerar uma dinâmica virtuosa de consumo, de imposto, de emprego, etc. Tal. Então, se reagiu dessa maneira, intensificando as políticas sociais, fortalecendo os bancos públicos, distribuindo renda, etc. Tal. A gente conseguiu resistir, mas a crise internacional se prolongou. E a hegemonia do capital financeiro não é só lá fora, é aqui dentro também. É um fenômeno em escala mundial. O nosso drama aqui, a questão central no país é que os capitais estão canalizados para a especulação financeira. E o governo continua a aumentar ou a não diminuir a taxa de juros e incentiva a especulação financeira. Quer dizer, o governo está dando tiros no pé ao manter uma taxa de juros escatológica como essa que está aí. O empresário não é patriota, ele vai onde ele ganha mais. E onde ele ganha mais é na taxa de juros estratosférica que tem aí. Então, o setor hegemônico, todas as economias nossas, ainda é o setor que, em escala mundial, é hegemônico. Ninguém conseguiu quebrar essa hegemonia. Então, os recursos existem, totalmente falsos, só que eles estão canalizados para a sonegação, para a especulação, para o HSBC na Suíça e assim por diante. E toda a luta é luta para tentar reverter isso para investimentos produtivos. Eu escrevi um artiguinho que saiu por agora. Agora tem ciclo de crises nos governos progressistas, né? Então, gente que nunca reconheceu que eram progressistas começa a falar, estão acabando os governos progressistas. Bom, primeiro reconhece que foram progressistas. Primeiro reconhece que transformaram socialmente os seus países. Nós vivemos a maior democratização social da nossa história, né? Com a incorporação a direitos elementares de uma massa totalmente relegada, né? A esquerda não fracassou, não. A esquerda transformou, a esquerda nesse país transformou. O que fracassou foi a esquerda no México, no Peru, que não conseguiu ganhar ainda e mudar o país, né? E fracassou a direita com Pinheira no Chile, fracassou a direita com Uribe na Colômbia, fracassou a direita, bom, em vários lugares. Agora, está o foco posto nesses governos, com a derrota eleitoral na Argentina, com a derrota parlamentar na Venezuela, com a dificuldade de desgaste do governo no Brasil, mesmo no Equador e tudo mais. O que acontece? Primeiro, pressão internacional recessiva fortíssima, né? Não só em relação ao preço das commodities, né? Mas uma recessão internacional generalizada que nos afeta diretamente, né? Em segundo lugar, erros internos, é óbvio, né? Isso não nos favoreceria a mudança de clima internacional, mas há erros de avaliação e erros de políticas concretas, né? Não vamos entrar numa análise da Venezuela, mas é óbvio que um país que tem a maior quantidade de reservas do mundo e está na pindaíba que ela está, é porque houve má utilização dos recursos, seja por má administração, seja por corrupção, o que quer que seja, tá? É óbvio que é injustificável que o país esteja com as arcas vazias, né? Eu não vou entrar, estou fazendo uma análise muito vulgar, mas acho que tem elementos estruturais para ajudar a explicar. Mas, em geral, quando os governos de esquerda se enfraquecem, é porque as políticas sociais perderam efeitos. E no caso da Venezuela e da Argentina, houve um descontrole das contas públicas e um aumento na inflação.
talvez o único caso que o Fernando Henrique tivesse razão, não foi coerente, mas teve razão, a inflação é um imposto aos pobres. Quem vive de salário é que é afetado pela inflação, ao longo do mês corrói o poder aquisitivo do salário. Então, embora a direita tome como um tema dela a inflação e imponha políticas de ajuste fiscal, é um tema que a esquerda tem que se preocupar. Eu me defendo, eu boto meu dinheiro na casa de poupança, eu não perco nem ganho. E quem tem muito dinheiro ganha. Agora, quem não tem uma sobra para investir, perde. E nos dois países houve um certo voluntarismo político, a Argentina até menos, mas gastos estruturais gravíssimos em termos de energia e tudo mais. A Argentina tem uma inflação de 25%. Certamente um dos fatores que levou ao desgaste do governo foi a perda de eficiência da distribuição de renda, e você perde por outro lado. Além do mais, a isso se acrescentou um problema político interno do peronismo, né? Nunca nenhum dirigente peronista tinha brigado com os sindicalistas peronistas. Parece que é uma regra de ouro que não se faz. A Cristina brigou. Com razão, os caras são os canalhas. Só que você tendo uma inflação crescente e o sindicalismo contra, é complicado. Então levou a uma situação difícil por esse lado. Não foi o único fator. Candidato muito ruim e tudo mais, mas esse é um elemento estrutural que tem que ser levado em conta. E na Venezuela, então, não vou nem falar, tantos por cento de inflação, corrói qualquer distribuição de renda possível, né? Ao qual se soma desabastecimento, isso é uma crise social significativa, né? Na Argentina não era necessário que se perdesse, uma diferença muito pequena, o candidato foi ruim, a campanha foi ruim, etc. Tal, perderam por 600 mil votos, por 2,6, né? Uma diferença menor do que a gente ganhou aqui, mas a derrota é a derrota. E a derrota significa um retrocesso estúpido, né? Todas as ameaças de restauração conservadora estão lá muito fortemente marcadas agora, em tudo, né? De Fundo Monetário a direitos humanos, né? O secretário atual de Direitos Humanos se reuniu com uma organização das vítimas do terrorismo de esquerda, imagine. Como reverte as coisas na Argentina, né? Que é um exemplo, um modelo avançado de resgate da questão dos direitos humanos. Para falar um pouco do Brasil, nós sofremos os mesmos fatores, os mesmos efeitos. Mas se não tivéssemos cometido e seguíssemos cometendo erros, não haveria um enfraquecimento significativo como esse, né? O primeiro mandato da Dilma foi um mandato, em termos de políticas sociais, muito bons. A economia deixou de crescer, houve um desajuste nas contas públicas por essa razão. Além do mais, políticas, já se mencionou muito, de subsídios e tudo mais de empresários, sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma capacidade do governo de buscar as contrapartidas das concessões que estava fazendo aos empresários. Então, na realidade, foi um investimento à perda, né? Que acabou levando a um desequilíbrio. Mas, de qualquer maneira, estava se ganhando a eleição no primeiro turno, né? Quando veio aquela suspeita queda do avião e a mudanças que acabou levando a um resultado eleitoral surpreendente. Se a gente fosse resumir o que aconteceu, diria que aonde as transformações sociais foram determinantes, a Dilma ganhou. Da Bahia para cima, mais de 70% dos votos. Dali para baixo, perda dura, 2/3 a 1/3. Quer dizer, onde os meios de comunicação foram determinantes para mudar a consciência das pessoas, a esquerda perdeu. Onde as transformações sociais se sobrepuseram ao efeito dos meios de comunicação, se ganhou. E aí deu aquele resultado apertado, né? Quer dizer, as transformações sociais não geram automaticamente consciência social. Entre os fatos objetivos e a consciência se interpõe a formação da consciência das pessoas. Os meios de comunicação têm um papel determinante. Em todos os erros cometidos, e os acertos foram muito maiores, né, do que os erros, a não democratização da formação da opinião pública foi o mais importante, né? Quando veio a campanha eleitoral, o horário de televisão, a campanha da Dilma pôde desmontar o terrorismo econômico. Eram dois temas do monopolismo, dos monopólios da mídia. Um é o terrorismo econômico e outro são as denúncias de corrupção. O terrorismo econômico foi desmontado. No final da campanha, até os eleitores do Oeste majoritariamente achavam que a perspectiva econômica do país era positiva. Mas a questão da corrupção, além dos fatos reais, 10 anos de reiteração da imagem do governo corrupto, do PT corrupto e tal, ficaram marcando a população. E, sobretudo, os beneficiários das políticas sociais não desenvolveram necessariamente uma consciência social.
tem pesquisas que mostram que a maioria dos beneficiários do ProUni são contra o Bolsa Família. Quer dizer, o mesmo princípio que favorece uns, favorece a outros. Só que não tem consciência, talvez a família deles mesmo seja beneficiária do Bolsa Família. Mas uma discussão política poderia... Isso não é culpa do governo só. O governo continua a ser muito ausente no discurso político, na narrativa política, na disputa das ideias, né? E vamos voltar sobre isso. Mas os movimentos populares não avançaram em favorecer a consciência política das grandes massas favorecidas pelas políticas do governo. 4 vezes a maioria da população votou a favor desse modelo, desenvolvimento econômico com distribuição de renda, que tem uma propensão progressista. Só que não houve consolidação dessa consciência. Os beneficiários do Minha Casa Minha Vida não têm consciência de por que eles melhoraram de vida. Uma parte diz que é porque se esforçaram mais, mas será que nos anos 90 eram preguiçosos? Por isso não melhoraram só agora, né? Tem uma discussão a fazer aí que não é feita. Na internet a gente faz um pouco de guerrilha, mas os grandes meios de comunicação, o jornal não tem nenhuma importância, mas o jornal dá a pauta para o rádio e para redes monopolistas de rádio e televisão, que se multiplicam, né? Então tem um papel. Eles dão agenda, disputa de agenda. Quais são os problemas fundamentais do Brasil? Você acabou de assistir a primeira parte da palestra Governos de Centro-Esquerda na América Latina, Balanço e Perspectivas. Na semana que vem, apresentaremos a segunda parte do programa. Obrigado pela companhia e até a próxima!